Olá, eu sou Érica da Costa, falo sobre comunicação humanizada, universo feminino e espiritualidade. Eu trilhei um caminho, como a maioria das pessoas, um caminho tradicional, estudei para passar numa boa faculdade, trabalhar numa boa empresa, mas depois de algum tempo ali, eu percebi que o meu caminho não era esse. Então eu comecei a enfrentar um embate, um conflito interno muito grande no meu coração. Eu olhava para o céu e ele me chamava, sabe? Mas eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que eu queria, eu só sabia que eu não queria mais estar onde eu estava. Então eu comecei a pedir orientação para o meu anjo da guarda, para Deus, porque eu não sabia mais o que fazer. A verdade era essa. O meu corpo tinha adoecido, eu estava com vários sintomas físicos ao mesmo tempo. Eu tinha manifestação de gastrite, sinusite, rinite, hérnia de hiato, enxaquecas, alergias. E sim, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eu queria dar conta, eu achava que eu podia dar conta. E eu fiquei praticamente um ano entregando atestados. Todos os meses, a cada 15 dias mais ou menos, eu tinha alguns desses sintomas que me impossibilitavam de trabalhar. Mas eu achava que eu ia dar certo, eu achava que eu dava conta. Mas tinha momentos em que eu não conseguia nem levantar da cama. Era uma dor que era do fio de cabelo até o dedão do pé. Eu nem sabia onde doía, eu só sabia que tudo doía. E eu fazia exames, eu procurava ajuda na medicina. E eu tinha o apoio de vários médicos e eu tomava os remédios, fazia todos os tratamentos direitinho, mas eu não conseguia compreender o que acontecia comigo. E no dia que eu tive um estresse no trabalho e que eu percebi a minha pressão muito elevada, eu assustei. Foi aí que eu entendi que tinha algo de errado realmente acontecendo na minha vida e que eu não tinha o controle de tudo como eu achava ou como eu queria ter. Então, nesse momento, eu comecei a pensar: o que você está fazendo da sua vida, Érica? Como é que vai ser o seu futuro se você continuar assim? E nessa época, eu não era casada, não tinha filho, eu tinha uma vida totalmente por minha conta. Tinha o financeiro estável, tinha um emprego estável, estava formada na faculdade. E eu não tinha como pensar o que podia estar me trazendo tanta insatisfação, tanto aperto, tanta angústia, mas era um vazio realmente que eu sentia. E aí, a sala que eu trabalhava tinha uma janela grandona no fundo, linda, um visual lindo. E eu estava de frente para o computador e de costas para o céu. E nesses momentos eu olhava para o computador assim, aí eu virava, parece que o céu me chamava, sabe? Ele falava assim comigo: Érica, tem um mundo para você aqui fora. Eu me sentia convidada para o lado de fora, mas eu não tinha ideia do que eu podia fazer. Eu cheguei para trabalhar, mas antes de eu deixar as minhas coisas, eu olhei para minha mesa, para minha cadeira, para o computador e me veio o seguinte pensamento: caramba, se eu ficar mais 10 anos aqui, eu vou ficar mais 10 anos fazendo exatamente a mesma coisa que eu já estou fazendo. Engordando, envelhecendo, na mesma mesa, na mesma cadeira. E onde que isso vai parar? Isso me trouxe para um lugar que eu falei: não é assim que eu quero continuar. Como a maioria das pessoas, eu entendi que eu tinha que estudar numa universidade federal e eu tinha que ser concursada. E eu cresci ouvindo isso porque dentro do meu sistema familiar era o que dava certo, era o que a maioria das pessoas já tinha praticado, era o caminho que a minha família tinha percorrido. Então eu também percorri esse mesmo caminho, mas depois de 6, 7 anos mais ou menos de trabalhar num concurso público, numa empresa pública, eu entendi que eu não estava feliz ali. Eu entendi que eu podia mais, eu queria mais, mas eu ainda também não tinha total consciência do que era isso que eu queria.